Olá, internauta da Jovem Pan Online, nosso assunto vai ser teatro. Vou falar também um pouco sobre cinema, sobre espiritualidade. Afinal de contas, hoje eu recebo aqui no Parabólica Jovem Pan, aqui na Jovem Pan Online, o Renato Prieto, que está com um novo espetáculo aqui em São Paulo, A Morte é uma Piada, e que, talvez dá até para a gente brincar aí, você vem com A Morte é uma Piada, fez o André Luiz no nosso lar. Bem-vindo aqui à Jovem Pan Online. Imagina, o prazer é meu. Uma casa que eu venho há tantos anos, né? Todas as minhas temporadas em São Paulo, sou sempre recebido com tanto carinho, né? Eu já conheço o Tutinha de anos atrás, né? E eu me sinto meio em casa aqui junto com vocês. Então, eu acho que você tem razão, é uma junção de ideias, né? Mas o espetáculo A Morte é uma Piada... É uma comédia? Então, ele mistura um pouco. Eu sempre digo para as pessoas assim, se eu, Renato, acredito. Assim, se você acredita que a vida continua, é porque a morte é uma piada. Eu digo, quando o André Luiz, mesmo no filme Nosso Lar, que morreu de forma pragmática, não acreditava em nada, e ele descobre que, na verdade, a vida continua, era porque a morte era uma piada. Então, é isso. Tem textos psicografados pelo Chico Xavier e pelo Divaldo Franco, que são para refletir. No meio disso, você tem causos, histórias ou piadas que mexem com o assunto com humor, e tem, costurando tudo isso, músicas. Milton Nascimento, Roberto Carlos, Nelson Cavaquinho... Noel Rosa, que falam sobre o assunto, como Nelson Cavaquinho tem um... Sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha um bom coração. Você tem Milton Nascimento, mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Então você tem uma série de coisas que falam sobre a temática. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais interessadas, né? Eu acho que a grande prova de que o público brasileiro, principalmente, no planeta todo, está interessado no tema, se você observar, e você, como um bom profissional que é dessa área, deve ter observado, dentro do cinema, no teatro, na televisão, nos meios de comunicação, foi o único tema que deu certo e foi adiante. Outras pessoas, outros segmentos, tentaram colocar as suas ideias dentro dos seus CDs, das suas músicas, e não vingou na indústria, concorda? Concordo. Enquanto que a temática sobre reencarnação, se você observar, até hoje o maior ibope do Globo Repórter é o sobre Chico Xavier. Chico Xavier, né? Até hoje o maior ibope da novela das 7, reprise, ou de 9 horas, é a Viagem da Ivani Ribeiro. Nosso Lar é o maior sucesso dos últimos 20 anos do cinema brasileiro. Ghost reprisam uma vez por dia. Né? Todo dia tem. Então, além da Eternidade, de Steven Spielberg, lindo. Enfim, as novelas, a Elizabeth Jean fez agora, Escrito nas Estrelas. Foi um grande sucesso. Exatamente, o público, ele aceitou, assimilou, acreditou e ele quer ver sobre isso. Então, de alguma forma, essa temática, acho que ela tocou na alma das pessoas e responde essas questões. Eu vim da onde, estou fazendo o quê, para onde vou, o porquê de tudo isso. No espetáculo, como é que você coloca cada assunto? Você falou que tem as músicas, os textos psicografados, mas como que é a encenação de tudo isso? É um monólogo, não é um monólogo? No palco eu tenho a presença de duas atrizes comigo, que são duas excelentes atrizes e cantoras, que é a Rosana Pena e a Silvia de Silva. No meio disso, eu vou contando as histórias com elas, ou eu entro em diálogos de representação, ou eu vou direto num caos de história, aí você cai quase meio naquela coisa meio stand-up. Entro por aqui, conto uma história, plateia ri, às vezes eu posso descer na plateia e esticar um pouco aquela história que eu desenvolvi. Mas assim, eu estabeleço já na abertura do espetáculo uma situação em que toda a plateia, eu digo, todos nós, querendo ou não, estamos nessa situação. A plateia vem abaixo, ou ri, ou tem ó, u, a. Em cima disso, eu vou costurando o espetáculo, entendeu? Aí eu só posso contar isso em cena. Mas o público tem entendido, mais ou menos. Pensa no espetáculo, vai pensar onde é que todo mundo está. Esse espetáculo surgiu como? Enquanto você estava fazendo o filme, na hora que você mergulhou, eu li alguma entrevista sua que esse é um assunto que você já é uma realidade para você já há muito tempo, né? A espiritualidade, o espiritismo, a obra do Chico Xavier não era desconhecida. Não, eu conheci ele, meu amigo, estive com ele várias vezes, como eu estou sempre com o Divaldo Franco. Mas veja só, também não teria sentido se eu não me preparasse.
para a minha profissão, tá certo? Então eu tenho uma formação acadêmica vasta. Eu sou um dos poucos atores brasileiros que conheceu pessoalmente Grotowski, quem fez workshops, enfim, lá na minha juventude. Eu estudei com o Robert Lewis, do Actors Studios, professor de Marlon Brando, Meryl Streep, Susan Sarandon, Al Pacino, enfim. Eu fiz faculdade de teatro, Conservatório Nacional de Teatro. Então, independente do que você acredita, é um assunto que você teria que... Eles não iam, a 20th Century Fox, o próprio Wagner de Assis, a Yafa Brits, produtor de Se Eu Fosse Você 1, Se Eu Fosse Você 2, Divan, Primo Basílio, não ia arriscar em cima de um ator para protagonizar um filme em que eles não tivessem aparatos e que não tivesse preparo. Mas a pessoa física, Carlos Renato Prieto Vettorazzi, sempre acreditou na vida após a morte, na reencarnação, em outras vidas, na pluralidade de existências. Então, assim, eu me juntei a gente que também falava o mesmo assunto. Augusto César Vanucci, Felipe Caroni, Lúcio Mauro, Hilton Gomes, enfim, metade da classe artística gosta do assunto. Então eu achei que eu podia contribuir com o trabalho que eu tinha, falando de um assunto que pudesse esclarecer as pessoas e minimizar um pouco esse impacto que elas têm desse sofrimento das perdas. Vamos combinar que eu, quando aqui olho essa tragédia no Rio de Janeiro, ultrapassando 500 pessoas já, eu fico imaginando, eu quero estar lá para ajudar. Mas você pode dar uma coisa plausível na mão dessa pessoa, se ela tem uma consciência da situação, acho que fica mais fácil passar. Porque vai ter que passar. Eles passaram dessa forma. Nós não sabemos de que forma nós vamos sair daqui. Pode ser de uma maneira mais trágica. Mas não adianta, aqui é madeira, não adianta bater, não. A gente vai ter que retornar. Acontece. Então, assim, como artista que se preparou, eu quero contribuir dessa forma. Por um outro lado, se você observar, eu acabei virando, digamos, aspas, um ícone, aspas, um referencial. Eu sou o único ator brasileiro que tem nome no mercado nacional e também uma entrada no mercado internacional, que quando você fala Renato Prieto, você vai saber da minha história e sabe também, Renato Prieto é espírita. É um seguidor da linha codificada por Allan Kardec, com muita honra, com muito respeito. É o André Luiz, né? É o André Luiz. Isso é muito engraçado. Peguei o avião agora para vir para São Paulo, então eu fiquei nas primeiras cadeiras, aí uma senhora entrou. Quando ela entrou, ela botou a mão na boca e começou a rir assim. Eu falei assim, o que está acontecendo? Alguma coisa engraçada? Ela falou assim, não, eu estou rindo porque assim, eu já sei que o avião não vai cair, o André Luiz está no avião. Eu falei, aonde, minha senhora? Me mostra ele. Onde a senhora está vendo ele. Mas assim, muitas coisas engraçadas acontecem em cima disso. Uma honra muito grande, vamos deixar claro. André Luiz, milhares de pessoas, milhares, não é milhões, é muita gente. Milhares de pessoas no Brasil se chamam André Luiz. Por causa do André Luiz. Alguém leu o livro da família e colocou o nome. Aqui em São Paulo tem uma instituição, Casas André Luiz. Vamos bater a cabeça. Um trabalho muito sério. Opa. Eu estive lá essa semana. Dar nome, dar vida, dar cara, rosto a um personagem. Se você vê se você me corrija. O Chico Xavier era uma grande personalidade. Mas não existe personagem mais famoso que o André Luiz. Concorda? Mesmo porque o Chico fez, né? Ele era apenas uma ferramenta. Exatamente. Então, o personagem André Luiz é de uma fama incomensurável. E escolheram a mim para ser a cara dele. Eu tinha que me aprofundar. Se você olhar o livro, por exemplo, dos bastidores do filme, você não me vê um segundo desconcentrado. Eu não me desconcentrava. Ninguém me chamava de Renato, me chamava de André durante o período de trabalho, para eu me manter concentrado, porque eu pensava nessa responsabilidade, meu Deus do céu, que responsabilidade é essa, dar vida a um personagem amado e idolatrado por milhares de pessoas, e pessoas que batem, a pessoa tem que ter orgulho de se chamar André Luiz, né? Eu me chamo André Luiz, né? Digamos, você pega alguém, a namorada, a esposa, vai ao cinema, mas assim, eu me chamo André Luiz por causa dele. Por causa dele, né? Então hoje, quando a pessoa pensa no André Luiz... E o conteúdo todo que traz, né, com isso, né? A responsabilidade da informação, que é um entretenimento ali, é um filme, você tem 1 hora e pouco ali que vai assistir uma boa história, um filme bem realizado, mas que passa informações importantíssimas, né? De responsabilidade, de comportamento, Se eu errei, eu peço desculpas, mas eu entreguei minha alma ali. Eu emagreci 18 quilos em 40 e poucos dias, 50 dias, para fazer mais realisticamente possível as cenas do Umbral. Né? Depois eu comecei a engordar, para poder dar vida às personagens dele com a família, com a esposa, com os filhos. Eu fiz de tudo. Tudo que ele passou, que ele conta, eu fui pesquisar para passar igual. Então, assim,
eu acho que deu certo. O filme está ali, né, quase 5 milhões de pessoas, uma das maiores bilheterias. Vem aí, de repente, já a continuação, Nosso Lar 2. Ele está entrando nas locadoras do Brasil inteiro, vai para o mercado internacional. Eu tenho muita honra e sou muito grato chame de o que você quiser. Deus, espiritualidade, Buda, Maomé, dê o nome que você quiser. Eu sou muito grato aos deuses do Olimpo por ter dito quem vai representar esse moço é o Renato Prieto. E aí, até por isso, então, explica até dessa gratidão o espetáculo A Morte é uma Piada, então, que vai no mesmo tema ali. Eu queria fazer A Morte é uma Piada como um recreio para mim também. Eu tinha ficado muito tempo de forma meio militar para a realização daquilo tudo. Eu queria um pouco de recreio para mim, mas mantendo a responsabilidade. E o público que for ao teatro nos assistir, aliás, nem falei isso nas minhas entrevistas, né? Primeira vez que eu vou falar. Ele tem a oportunidade de assistir a abertura do espetáculo, tem 2 ou 3 minutos do melhor do making-off do filme. E de coisas que ele não viu por aí. E daí emenda com a história, que emenda com o meu aviso, e aí o público entende o que está fazendo, morre de rir ou chora e vai assistindo A Morte é uma Piada no Teatro Frei Caneca. Bom, que o início de temporada aqui, você tem previsão de quanto tempo vai ficar? Eu nem posso ficar mais que 2 meses, 3 meses, eu não tenho condições. Porque eu preciso atender as capitais, as que eu não fui ainda, como São Luís do Maranhão, Teresina, Porto Alegre, algumas capitais, principais capitais brasileiras, Curitiba. Então eu não posso ficar mais que 2 meses, 3 meses, não tenho nem condições de ficar. Então eu vou ficar só sábados e domingos, provavelmente às sextas-feiras ou durante a semana, ou mais tarde, 10 horas, porque aqui é às 18 horas, né, no sábado, eu faço aqui a região do ABC, mas eu preciso fazer só essas apresentações e partir para outros lugares e eu estou conseguindo aí que a empresa aérea Azul me leve para as capitais. Você sabe que levar uma equipe hoje em dia sem ter apoio é difícil. Que me leve para outros lugares, então assim, não tem que correr e assistir agora, não tem como. O espetáculo é uma criação sua, é uma produção sua, uma direção sua, uma presença sua? Texto, você mergulhou? Assim, eu mergulhei na ideia, mas assim, direção e texto do Cyrano Rosalém, as músicas das pessoas que eu te falei, os textos do Chico Xavier e de Valdo Franco, as músicas desses compositores maravilhosos e essas 2 atrizes comigo. Na verdade, eu estou muito bem amparado ali. E as pessoas que forem ao teatro nos assistir, no Teatro do Shopping Frei Caneca, elas vão se emocionar muito ali também. Vão se emocionar com as histórias, com os causos e também vão... as pessoas saem do teatro muito leves, dizendo, nossa, você desmistificou a coisa da morte. Então não tem muito mistério. As pessoas conversam com você depois do espetáculo? Até porque eu faço uma coisa que não se faz mais no teatro brasileiro. Eu venho fazendo isso há mais de 20 anos. Acho que fui um dos primeiros a fazer. Eu ficava muito incomodado quando acabava o espetáculo. Você abaixa para agradecer, se curva, cortina fecha e lá vai você diante do camarim. Eu disse, é muito chato isso. Eu prefiro o seguinte, a cortina fecha nas minhas costas. Eu desço pela plateia. Quando abre-se a porta, a primeira pessoa que ela vê sou eu. Você. Então pode me cumprimentar um por um, falar comigo um por um, fazer fotos comigo, abraçar, conversar, perguntar, questionar, o que quiser. Às vezes demora 1 a 2 horas. Isso que é até bom para você, né? Você sabe onde é que está, como é que o espetáculo, a reação, não tem problema onde nenhum. Pode dar uma E eu tenho paciência para fazer isso, eu acho que o público merece isso. Em teatros como Frei Caneca, uma coisa não atrapalha a outra, tem um saguão imenso, eu posso continuar ali tomando café, batendo papo, eu tiro 1 a 2 horas só para fazer isso. Então você sabe que isso cada vez mais aumenta o público, né? Porque as pessoas trazem os amigos, porque cria essa intimidade. Não, ele falou comigo. Mostram as fotos. Hoje em dia o cara faz a foto, meia hora depois ele está postado em todos os lugares. No Twitter, mostra. Então pode falar, pode questionar, perguntar, mandar e-mails, eu respondo todo mundo pessoalmente. Eu tenho assessoria, mas assim, as coisas que são dirigidas a mim eu respondo pessoalmente, ninguém responde por mim. E deve ser legal até para quem vai. Vai cheio de expectativa, de repente você tocou em alguma coisinha, às vezes a pessoa está com algum problema. E me conta com familiar, Me conta, às vezes, uma história que eu aproveito. A história, eu digo, essa é boa, hein? Vou aproveitar. A minha dentista me contou uma história, eu aproveitei essa história, ela abre o espetáculo. E aí você vai mudando isso aí? Posso mudar quantas vezes eu quiser. Surge um texto interessante, eu digo, é melhor que esse. Eu substituo, decoro, estudo e substituo. É muito bacana isso, eu fico muito feliz com isso. Bom, Renato, vamos contar aqui então para os nossos internautas quais os horários aqui no Frei Caneca. O Frei Caneca é bacana porque é um teatro dentro de um shopping, você tem toda a comodidade desde praça de alimentação até estacionamento. Isso, tudo. Próximo da estação metrô Consolação.
estacionamento, e uma coisa bacana que eu vi, né? Os estacionamentos em São Paulo são caros. São caros. Lá não é. Fiquei lá o tempo todo que eu fiquei ontem no teatro, que eu tinha assuntos para resolver. Quando desci, paguei uma taxa única de R$6. Sábados às 18 horas, domingo é mais cedo, é às 16 horas, é um horário novo para mim, mas dá tempo de eu voltar para o Rio. As pessoas vão para o shopping, podem almoçar, pode depois subir para o teatro, assistir, dá tempo de voltar para casa para trabalhar na segunda-feira com tranquilidade. E as reservas são feitas pelo telefone 3472-2230. Aqui em São Paulo, 3472-2230. E vocês não vão se desapontar, vocês vão tirar muitos aprendizados dali. No final você vai poder conversar com o Renato, conversar com o André Luiz. Como disse lá, senhora. Claro. Você está garantido ali naquele momento, André Luiz. Com o maior prazer, com o maior prazer. Sucesso com a peça Obrigado. de teatro. Sucesso com o Nosso Lar Agora, que ele estava contando aqui. Vai ter carreira internacional. Vai. Vem novos aí, acho que vem Nosso Lar 2. Para demora um pouquinho, porque eles vão dar atenção agora. Tem essas janelas todas que eles precisam atender, e depois vai. Com certeza. E vai ser um prazer, enquanto isso, receber o público de São Paulo. Uma das maiores fatias do filme foi aqui em São Paulo. Então eu queria muito que o público paulista abarrotasse o Teatro Frei Caneca lá aos sábados e domingos para nos assistir em A Morte Uma Piada. Você já tem então uma boa opção aí para o seu final de semana, em horários bacanas, sábado, domingo, sábado às 18 horas, domingo 16. Domingo às 16, pode aproveitar aí. Baratinho, né? R$40 e R$20 estudantes, idosos, professores, enfim, pessoas que têm o seu direito, pode ser utilizado. Grupos também pagam metade do ingresso, tem tudo. Joia. Você, internauta da Jovem Pan Online, continua aqui, plugado, conectado, tem muita informação, dicas bacanas, entrevistas com gente que faz a cultura brasileira, que traz aqui histórias e assuntos muito importantes. Até mais, tchau, tchau. Jovem Pan Online, Pan Rádio, com imagem online.